A renúncia do presidente Evo Morales, do vice-presidente Álvaro Garcia Linera e dos presidentes da Câmara e do Senado criam um vácuo de poder na Bolívia. É uma aposta no caos. Depois de 13 anos e 10 meses no poder, Juan Evo Morales Ayma, o primeiro presidente indígena da história da Bolívia, um país com maioria de índios e mestiços, renunciou ontem sob pressão de 20 dias de manifestações de protesto nas ruas contra uma fraude eleitoral, em um empurrão final do comandante em chefe das Forças Armadas, general Williams Kaliman. Hoje à tarde, o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, anunciou que o país vai receber Evo Morales como asilado político. O chanceler mexicano justificou a decisão, alegando que a vida e a integridade pessoal de Morales corriam perigo na Bolívia e que ele renunciou para evitar uma guerra civil no país. Ebrard afirmou que houve um golpe porque o comandante do exército pediu a renúncia do presidente, o que não está previsto na Constituição. Morales iniciou a carreira política como líder do Sindicato dos Cocaleiros, os produtores de coca, uma cultura tradicional dos índios da região dos Andes, que mascam a folha de coca para suportar os efeitos da altitude. O comércio é livre e os bolivianos costumam tomar chá de folhas de coca. A cocaína, a droga, é uma substância altamente refinada com grande concentração do princípio ativo. Não se confunde com a folha de coca. Morales liderava a luta dos produtores contra a pressão dos Estados Unidos para erradicar o cultivo de coca e assim combater o tráfico de cocaína. Em 1997, Morales foi eleito deputado do Congresso Nacional da Bolívia pelo Movimento ao Socialismo, MAS. No início deste século, a Bolívia viveu um momento de grande turbulência e instabilidade política. 2 presidentes caíram por força de protestos do movimento indígena liderado por Evo Morales. Gonçalo Sánchez de Losada caiu em 2003 e Carlos Mesa em 2005. Evo Morales ficou em segundo lugar na eleição presidencial de 2002, quando perdeu para Sánchez de Losada. Foi eleito presidente pela primeira vez em dezembro de 2005, no primeiro turno, com 54% dos votos, e tomou posse em 22 de janeiro de 2006. No poder, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que tornou a Bolívia um Estado plurinacional, reconhecendo os direitos das nações indígenas. No passado, antes da Revolução de 1952, os índios eram proibidos até mesmo de se dirigir aos brancos. Havia uma discriminação brutal. Morales também promoveu uma reforma agrária e presidiu uma era de grande desenvolvimento econômico e social. Sob Evo Morales, a economia da Bolívia, o país mais pobre da América do Sul, cresceu em média quase 5% ao ano. A renda per capita é hoje 3,6 vezes maior do que quando ele chegou ao poder. A pobreza caiu de 60% para 34% da população, que hoje é de 11 milhões de habitantes. A pobreza absoluta caiu de 38% para 15%. Com a aprovação de uma nova Constituição, em 2009, as eleições foram antecipadas. Evo Morales foi reeleito com 64% dos votos. O sucesso econômico manteve a popularidade do presidente. Em 2014, Morales se candidatou a um terceiro mandato, contrariando a norma constitucional que só autoriza uma reeleição. Alegou que o primeiro mandato havia sido encurtado e obtido sob a Constituição anterior. Foi reeleito pela segunda vez com 63% dos votos. Então, seus partidários do Movimento ao Socialismo propuseram a realização de um plebiscito para acabar com os limites à reeleição. Aí começa a queda de Morales. Em 21 de fevereiro de 2016, 51,3% dos bolivianos disseram não à reeleição ilimitada. Mesmo assim, o presidente recorreu a uma Corte Suprema aliada com base numa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal de São José da Costa Rica, que, em outro caso, considerou o direito de votar e o direito de ser candidato como direitos humanos fundamentais. Na noite da eleição,
Em 20 de outubro, a apuração preliminar foi suspensa quando estavam sendo escrutinadas 83% das urnas. Morales tinha 45% dos votos válidos e Carlos Mesa 38%, o que levaria a eleição para um segundo turno. Pela lei boliviana, ganha no primeiro turno quem obtiver mais da metade dos votos, ou 40%, e uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. No dia seguinte, a contagem manual voto a voto dava 42% para os dois candidatos, com uma pequena vantagem para Carlos Mesa, quando também foi suspensa. A apuração preliminar foi retomada e o Tribunal Supremo Eleitoral proclamou a vitória de Morales. Pelo resultado oficial, Evo Morales teve 47,08% dos votos contra 36,51% para Carlos Mesa. A missão observadora da Organização dos Estados Americanos, a OEA, suspeitou da mudança abrupta no resultado e recomendou a realização de um segundo turno. Mesa rejeitou o resultado oficial e convocou a oposição a sair às ruas para combater a fraude. Logo, começaram greves e manifestações de protesto nas principais cidades bolivianas. Morales se negava a fazer qualquer concessão. Falava em golpe. Em 30 de outubro, o presidente concordou com uma auditoria da OEA sobre o processo eleitoral. Na sexta-feira e no sábado passados, várias unidades da polícia aderiram à revolta e o exército declarou que não iria reprimir as manifestações. No domingo, foram divulgadas as conclusões da auditoria da OEA, apontando graves irregularidades e aconselhando a realização de nova eleição com novas autoridades eleitorais. Morales recuou e aceitou a nova eleição, mas a oposição exigiu que ele não se candidatasse. Na tarde de ontem, o comandante das Forças Armadas, general Williams Calimán, ao lado do chefe da Polícia Nacional e de outros comandantes militares, sugeriu que Morales renunciasse para pacificar o país e evitar um banho de sangue. O presidente, o vice e os presidentes da Câmara e do Senado renunciaram coletivamente, deixando um vácuo de poder, deixando o país sem liderança. A segunda vice-presidente do Senado, Jeanine Áñez, se apresentou como a próxima na linha da sucessão constitucional. Hoje, ela foi de helicóptero até a sede da Assembleia Legislativa Plurinacional, o nome do parlamento da Bolívia, que fica em La Paz, e convocou uma sessão para amanhã, para aceitar a renúncia de Morales, ser indicada provavelmente como presidente interina e convocar uma nova eleição dentro de 90 dias. Agora à noite, ela teve de ser resgatada de helicóptero da sede da Assembleia por temor de que partidários de Morales ocupem o centro de La Paz. O problema a mais é que o Movimento ao Socialismo, partido de Morales, tem 2/3 dos votos da Assembleia Legislativa. Se eles não derem quórum, se os deputados e senadores do MAS, do Movimento ao Socialismo, não derem quórum, e muitos estão refugiados, a sessão de amanhã não terá validade. Neste caso, sempre há o risco de que os militares ocupem o vácuo de poder. Afinal, em 194 anos de história, a Bolívia já sofreu 194 golpes de Estado. Este não foi um golpe, foi um contragolpe, as manobras de Evo Morales para continuar no poder. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.